Bom, vamos então falar sobre o Master Scene. O Master Scene é um formato de roteiro, uma diagramação de roteiro que é usada no mundo inteiro, foi criada pelos americanos nos anos 40, mais ou menos, ou 50, ou 30, não sei, mas faz muito tempo já que é usado assim. E esse aqui é o padrão oficial de roteiro. Não vale a pena escrever em outro padrão, em outro formato, porque, assim, vai chegar o teu roteiro fora desse padrão numa produtora, o dono da produtora não vai nem ler teu projeto. Então, Master Scenes. Antes de falar dele, uma coisa que é sempre bom o roteirista ter na cabeça, muito claro. Você não escreve para o público, mas para uma equipe de produção. Teu público nunca vai ler teu roteiro. Quem vai ler o teu roteiro é a equipe de produção, o que teu público vai ver é o filme pronto. Isso aqui é uma capa. A capa é assim sempre. Então tem o nome do projeto, embaixo escrito WT. WT quer dizer Working Title, que é título de trabalho. E por que é isso? É porque, na maioria das vezes, não é você que vai decidir qual é o nome do seu filme. Eu sei que é triste falar isso, mas é verdade. Quem vai decidir o nome do filme é o departamento de marketing da produtora, que eles vão saber qual é o nome mais chamativo. E se eles mudarem é porque eles acham que vai vender mais o filme com outro título. Então, o que te interessa? Manter o título ou ter mais ingresso vendido? Vamos dizer assim, é uma etiqueta do meio você colocar WT, Working Title, embaixo do seu título, para já deixar claro que você sabe que esse título não é definitivo. Aí, embaixo, pôr o nome do autor e a data da versão que você fez agora. E que versão que está. Embaixo, no canto da página, à esquerda, os dados do roteirista. É isso e mais nada. Não tem mais nenhuma coisa para colocar na capa. Ah, mas eu sei uma letra, uma fonte de letra super bonita que eu conheço que tem tudo a ver com o meu filme. Dane-se, não é você que vai decidir qual é a letra que vai estar no cartaz do filme. Então não bote nenhuma letra, não bote uma florzinha ali do lado, não bote linhas, não bote nada. É só isso aqui, ó. Essa cara aqui, ó. É isso aqui e mais nada. Isso aqui é uma cara típica de uma página de um roteiro de cinema, ou de televisão, ou seja do que for. Tanto faz, inclusive, qual seja a mídia final, a cara do roteiro é sempre essa. Tem uma série de vantagens nesse formato, mas tem uma que é a principal de todas. Escrevendo nesse formato, dá basicamente 1 minuto por página. Ou seja, se você escrever um roteiro de 120 páginas, você sabe que você está falando de um filme de 2 horas. Mesmo não tendo uma precisão absoluta, esse formato garante para o produtor, e inclusive para o roteirista também, o quanto de tempo de tela teu roteiro está produzindo. E isso é bastante útil para a gente saber. Se você fizer um roteiro muito pequeno, por exemplo, um curta-metragem de 10 minutos, não obrigatoriamente vai ser 10 páginas, 10 minutos. Mas ainda assim vai ter alguma proporção com isso, tá? Para conseguir ter essa proporção e deixar o roteiro sempre com o mesmo tamanho, todos os roteiros com o mesmo tamanho, todas as medidas deles são completamente fixas e imutáveis. Não mude nenhuma delas, porque o produtor vê que está mudado. E só por não estar no padrão, o cara já vai ficar com o pé atrás com você antes de ler o conteúdo do que você escreveu. Então não muda nada, não é para mudar absolutamente nada. Tá? O lugar onde fica o número, o lugar onde fica o fade-in, o espaçamento entre o número da cena e a cena, o espaçamento entre um parágrafo e outro, tudo é pré-determinado e não pode ser mudado. O roteiro é sempre escrito na fonte Courrier 12. Essa fonte Courrier é de uma família de fontes que é chamada de monospace. A característica das fontes, qualquer fonte monospace, é que todas as letras ocupam o mesmo espaço no papel. Então, por exemplo, essas 2 linhas de baixo foram escritas com Arial. Com uma letra Arial, nesse espaço você escreve 18 Is, e neste mesmo espaço você escreve 5 Ms. Ou seja, o M ocupa 3 ou 4 vezes o tamanho de um I. Na Courrier, isso não acontece. O I, o C, o O, o M, todas as letras ocupam sempre o mesmo tamanho. O ponto também ocupa o mesmo espaço e os zeros também ocupam o mesmo espaço. E também não adianta botar tamanho 11 achando que ninguém vai notar, porque nota. Então, Courrier 12, acabou. Sem negrito e sem itálico. Isso aqui não é tão rigoroso. Eu aprendi assim e repasso assim, eu acho que faz sentido. Quando tem que chamar atenção para alguma coisa, é com letra maiúscula, não com negrito, nem itálico, nem sublinhado, nem nada. Então, assim, os elementos que tem na página. A primeira coisa que tem lá em cima à direita é um número da página, que é esse número, desse tamanho, nesse lugar, com esse ponto. Tudo que eu falar é assim, sem mudar nada.
Então a primeira coisa é o número da página, depois tem o fade-in que eu explico daqui a pouco. Cada parágrafo é um estilo diferente. Então a primeira coisa é o que é chamado de heading, ou cabeçalho, sempre em caixa alta. No cabeçalho você informa para a equipe de produção onde é o local da cena que a gente está vendo, se esse local é interior ou se é exterior, se é dia ou noite. Então começa sempre com int de interior ou ext de exterior e acaba sempre com noite ou dia. Ah, mas professor, e se for de madrugada? De madrugada e de noite. Ah, mas e se for ao amanhecer? Se for muito importante que seja um amanhecer, ponha amanhecer. Ah, mas e se for num estúdio? Põe interior, exterior. Interior, porque o estúdio é o interior, tá? Essas informações de interior, exterior, noite e dia, elas na verdade interessam praticamente só para o fotógrafo. É para o diretor de fotografia saber que equipamento de luz que ele leva no local da filmagem. E sempre do maior para o menor. Então você tem um instituto de ensino onde vão ser filmadas várias cenas. Algumas são na sala, outras no corredor, outras no banheiro. Então você primeiro bota o maior, que é instituto, e depois uma subdivisão dessa locação, que é a sala de aula. Então a outra cena vai ser no banheiro, é instituto, banheiro. Instituto, corredor, tá? Sempre do maior para o menor. Para quê? Para quando forem para o instituto filmar todas as cenas que tem no instituto, eles saberem que está tudo lá no instituto. Só vão dividir primeiro a sala, depois o banheiro, depois o corredor, por exemplo. E você não pode mudar o nome dos lugares onde você está. Não pode botar assim, numa cena você coloca instituto, sala de aula. Na outra cena você bota colégio, sala de aula. Porque a equipe vai achar que são duas locações. Então, o nome com o qual você batizar o local onde vai estar acontecendo certa cena, se aparecer de novo no roteiro, tem que aparecer sempre com o mesmo nome. Cada cena tem um heading novo, ou seja, se mudou de locação, obrigatoriamente você tem que ter um novo cabeçalho informando. Mesmo se uma coisa for coligada à outra. Então, vamos dizer que tem na casa de um cara, você vai filmar no quarto e no banheiro que é conexo ao quarto. Não importa. É interior, casa de fulano, quarto, dia. Fulano está lendo um livro, ele fecha o livro e vai ao banheiro. Interior, casa de fulano, banheiro, dia. Fulano entra no banheiro e escova os dentes. Entendeu? Não importa se uma coisa é coligada à outra, se é próxima da outra, se é outro cenário, obrigatoriamente tem que ter um head novo. E por que é isso? Porque não obrigatoriamente, mesmo que no filme a gente veja como se o banheiro fosse conexo ao quarto, não obrigatoriamente o quarto e o banheiro são na mesma locação. Pode ser que não. Pode ser que no banheiro, mais pra frente, vai ter uma cena de alucinação de que o cara tomou uma droga e ele vai ver o banheiro inteiro virando. Para fazer o banheiro virando, isso tem que ser num estúdio. Você não vai num prédio de apartamento e vira o prédio para filmar, não tem como. Então o banheiro vai ser num estúdio e o quarto vai ser numa locação qualquer. Para entender a importância que tem esse cabeçalho, é preciso entender uma coisa. Muito raramente uma equipe de filmagem vai fazer toda a filmagem na ordem que está escrito no roteiro. O que a produção faz é juntar todas as cenas que são no instituto e filma de uma vez. Todas as cenas que são na praia, filma de uma vez. Todas as cenas que são na casa de Beltrano e filma de uma vez. Vamos dizer, você tem lá uma cena que é na casa de uma pessoa. Casa de Fernando na sala. Vamos dizer que essa cena seja a primeira cena do filme, ele sentado pensando na sala. E vamos dizer que a última cena do filme, ele 2 anos depois voltando para essa sala, pensando e sacando alguma coisa nova. Essas duas cenas, mesmo que apareçam muito distantes no filme, tudo filmado de uma vez só. Por quê? Para baratear custo. Então você vai para uma locação, você já ilumina aquela locação inteira, você já produz aquela locação inteira, você já filma tudo de uma vez, sai de lá e vai para outra locação e filma tudo de novo. E também outra coisa assim que pode acontecer. Vamos dizer, no quarto tem uma cena de luta. 40 cenas mais para frente tem também outra cena de luta que é num bar. Pode ser que para esse filme resolveram que nas cenas de luta vai ter uma equipe norte-americana que é de maquiadores para fazer os inchados do rosto bonito e mais uma equipe de stunts chineses que vão vir de Hong Kong só para fazer a cena de luta. Então, o dia da filmagem, tanto do quarto quanto do bar, vai ser no dia que os americanos e os chineses estiverem aqui. Então precisa estar separado quais são todos os sets, porque podem ter outras coisas que regem qual que vai ser a ordem de uma produção. E se não tiver isso bem separado e bem definido corretamente, você derruba a equipe de produção. Ou dá trabalho para eles, eles não te chamam mais para dar trabalho para você. Então pensa se vale a pena.
Então, cada vez que muda de cena, tem que ter um heading novo. E também cada vez que muda de tempo dentro da mesma locação. Então, vamos dizer, você tem uma cena que é interior, instituto, sala de aula, noite. É o professor chegando e começando a dar aula. E a próxima cena é 3 horas depois, no final da aula. Então, se for 3 horas depois, nessa mesma locação, tem que ter um novo heading. Por quê? Porque 3 horas depois, a maquiadora tem que desarrumar o cabelo de alguém, a figurinista tem que tirar o casaco de um e colocar casaco em outro, já passou 3 horas, enfim, é uma outra locação. Inclusive, se for no mesmo lugar e começa de dia e termina de noite, é outro dia de filmagem, provavelmente. Então, assim, se uma cena está numa locação e a próxima cena vai ser nessa mesma locação algum tempo significativo depois, tem que ter novo heading, como se fosse uma nova locação. A cena pode ser numerada ou não. Tem produtor que prefere que já numere sempre as cenas, tem produtor que prefere que seja numerada só depois que o roteiro estiver pronto e aprovado para ir para a produção. Eu, particularmente, sempre coloco o número nas cenas porque fica mais fácil você falar no telefone ou por WhatsApp, olha, ó, cena 36, eu mexi nisso, o que você achou, sei lá. Mas quem decide isso é o produtor, ele que está pagando, você faz do jeito que ele mandar, que é o que você tem que fazer. E tanto faz, né? Transition. Transição é como é que muda de uma cena para outra, se é com fusão, se é sem fusão, se é em corte seco, se é com wipe, se é com fade, enfim, tem uma série de formas que podem ter uma transição de uma cena para outra. E a transição também é sempre em caixa alta. Quando nada está escrito, está se entendendo que uma cena não corte seco para outra. A cena para e imediatamente começa a próxima cena. Quando tiver alguma transição específica que você queira indicar, você vai fazer isso também nesse lugar, à direita, em caixa alta. Olha, tem algumas coisas nesse formato que realmente, assim, eu só faço porque mandam para não perder trabalho, mas que são completamente idiotas, para ser sincero. Por exemplo, todos os roteiros têm que começar com a palavra fade in à direita. É assim que se começa todos os roteiros. Toda a primeira página do seu roteiro, a primeira coisa que vai estar escrito é fade in. Se vai estar escrito em todos, podia não estar escrito em nenhum que dava certo também. Mas é assim que fazem. Bota fade in, que não vai fazer nenhuma diferença para você, e vai ter um produtor chato que não vai ler o seu roteiro porque não estava escrito fade in no começo, porque ele vai achar que você ainda não sabe escrever direito. Então bota fade in lá e acabou. Voltando para as transições em si, eu acho que transição, se vai ser fade, ou se vai ser corte seco, ou se vai ter um wipe, ou se vai ter qualquer coisa, isso é problema do editor, não meu. Então, é muito raro eu colocar alguma coisa assim. Quando é que eu coloco? Em 3 situações só. O fade, eventualmente, eu posso usar, porque eu vou querer simbolizar. A fade é quando vai escurecendo assim. A cena está lá e daí ela escurece para depois do preto sair uma nova cena. Esse fade in, ele dá uma sensação de que, bom, vamos passar muito tempo, acabamos um bloco de pensamento, acabou uma situação inteira que agora se encerrou e vamos começar uma outra coisa daqui para frente. E se eu achar que é muito necessário, eu coloco, porque eu não estou proibido, mas assim, se eu estou querendo colocar fade in numa cena, é muito provavelmente porque não ficou clara que ela está encerrando um episódio inteiro na vida do personagem. Então eu prefiro reescrever a cena do que botar fade in nela. Mas eventualmente eu uso fade in. O cut to é corta para. Corta para, assim, todas as cenas são corta para. Então você não precisa escrever isso, porque corta para é sempre acabou essa cena, corta para a próxima. Não tem como ser diferente disso. Eu uso o cut to ou corta para exclusivamente numa situação, que é quando você tem um corte muito abrupto na cena. Então, assim, o cara tá... Ou seja, eu estava falando e no meio da cena eu corto para uma cena externa onde a gente vê uma bomba explodindo. Então é só para deixar claro que aquela cena realmente ela está sendo cortada num momento inesperado. Que não é que está mal digitado ou que a impressora comeu uma página, não é nada disso. Está lá, a cena realmente está cortada com a fala no meio da fala do personagem. Então é só para indicar que o corte que eu estou dando realmente é um corte abrupto e inesperado. Aí eu coloco o cut to. Fora isso, não precisa, porque toda a cena corta para a próxima, então não precisa colocar. Intercut é a única transição que essa eu uso e não tem substituição para ela. Quando é que a gente usa intercut? Quando você tem, por exemplo, o lugar típico de usar isso é quando você tem uma conversa pelo telefone com alguém. São 2 pessoas falando no telefone. Então, o certo seria como? Interior, casa de Romeu, noite. Romeu pega o telefone e liga para Marisa. Corta para interior, casa de Marisa, noite.
Marisa chega no telefone, pega e atende. Alô? Como é que seria a próxima cena, se botar para mim? Interior, casa de Romeu, noite. Ao telefone. Oi, Marisa, tudo bem? Interior, casa de Marisa, noite. Oi, Romeu, tudo certo? Fica insuportável fazer um negócio assim. Então, o que se faz nessas horas, quando você tem um ping-pong que vai acontecer muitas vezes de uma cena para outra, para você não ficar usando 200 heading para a mesma coisa, então você bota só o primeiro e o segundo, e depois desses dois você bota intercut. Então fica interior, casa de Romeu, noite. Romeu pega o telefone. Interior, casa de Marisa, noite. Marisa atende. Alô, Romeu, tudo bem? Intercut. Aí você bota só o diálogo dos dois e quem está lendo já sabe que até o próximo heading que tiver, está mudando das últimas duas cenas uma para outra o tempo todo, cada uma na casa de uma, as pessoas conseguem entender isso, porque já é uma convenção. Então, intercut sim é uma transição que eu uso sempre que tem, por exemplo, uma conversa de telefone, e ela tem que ser usada assim, porque é assim que se usa quando você fica pulando de um lugar para outro, fazendo um ping-pong entre um lugar e outro, você bota um intercut que todo mundo entende que está mudando entre os dois lugares. Action. Action é o parágrafo onde você descreve a ação. O que a gente está vendo acontecer no filme naquele momento. Então você tem a descrição efetivamente das ações que estão acontecendo naquele momento do filme, sem contar os diálogos. Decupagem. Decupar um filme é quando o diretor pega o filme e decide: essa cena eu vou filmar desse jeito, essa cena eu vou filmar daquele jeito, aqui eu vou fazer um carrinho para cá, aqui a câmera vai virar ao contrário, aqui eu vou fazer um zoom, aqui eu vou fazer um traveling. Essa decisão de como é que vai ser filmado cada uma das cenas é chamada de decupagem, e quem faz isso é o diretor, não o roteirista. Então leia em voz alta. Não é para decupar. Pode ler que eu estou ouvindo. Leia de novo. Não é para decupar. A palavra câmera, idealmente, não aparece no roteiro de jeito nenhum. Você não define absolutamente nada em relação à câmera, porque quem vai fazer isso é o diretor, inclusive porque ele que está ganhando para isso e você não. Então, o que não é para fazer? Decupar. Muito bem, vocês aprenderam isso. Não é para decupar nada, tá? O roteirista decide o quê? Quem decide como é o diretor. Aceite isso com resignação. Não adianta você querer ficar botando para o diretor que, olha, essa cena você tem que gravar fazendo um traveling. Ele vai fazer isso se ele quiser, se ele não quiser, ele vai desconsiderar. Sabe até quando que eu coloquei movimento de câmera nos meus roteiros? Até o dia que eu dirigi um roteiro meu e joguei fora 80% do que estava escrito. Ou então me diz, o que adianta você colocar no seu roteiro traveling da esquerda para a direita? Aí, quando vai numa locação filmar, o prédio que vão filmar é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional e não pode colocar carrinho no chão. O que faz? Não filma? Não, o diretor vai dar um outro jeito. Até porque tem um outro problema muito sério. Toda vez que você começa a colocar movimento de câmera no seu roteiro, é um momento que você está parando de pensar no andamento da trama. E é nisso que você tem que se concentrar, e não em como ela vai ser filmada. Um movimento de câmera que você imagine pode acabar te iludindo que a cena está sendo bem demonstrada por conta daquele movimento de câmera. E não faça isso, então. Fique na história que esse é o seu trabalho. Agora, o mise-en-scène, isso sim é descrito na ação. Ou seja, Fernando entra em casa e se joga no sofá. Chora por um tempo. Depois ele levanta e se dirige à cozinha. Pronto, esse mise-en-scène, esse andar do Fernando chegando em casa, se jogando no sofá, chorando e depois levantando, a ação que acontece dentro da cena, isso sim é descrito pelo roteirista. O que ele não escreve é como isso vai ser filmado. Dentro da descrição da ação, só pode ser usado exclusivamente verbos no presente do indicativo. Não tem nem passado nem futuro em descrição de cena. Então a cena nunca pode ser Fernando estava na cozinha e foi para a sala. Não. Se o Fernando estava na cozinha, isso é importante, eu tenho que ter uma cena anterior falando interior, casa de Fernando, cozinha, dia. Fernando na cozinha prepara um sanduíche, vira e sai pela porta. Interior, casa de Fernando, sala, dia. Fernando chega na sala e liga a televisão. Então, assim, se ele estava na sala e eu tenho que ver isso, eu tenho que ter uma cena mostrando que ele estava na sala. No roteiro não pode estar ele estava nem ele irá. É só o presente. Todos os verbos, isso é para decorar. Todos os verbos dentro de uma descrição de ação estão todos obrigatoriamente no presente do indicativo. Character
é personagem, é um outro estilo, é um outro parágrafo que tem, que é com o nome do personagem. O nome do personagem também aparece sempre em caixa alta, em letra maiúscula inteira, e parece, mas ele não está centralizado na página. Tem que imaginar que esse formato de roteiro foi criado quando nem se pensava em usar computador para escrever. Então isso daqui, o que acontece é, o cara dava 6 tabs para botar o nome do personagem. Depois 4 tabs para falar a fala dele. Depois nenhum tab para descrever a cena e assim por diante. Tá? Então esse nome não é centralizado. Ele parece estar mais ou menos no meio, mas ele não é centralizado. Aí tem duas coisas que aparecem, que podem aparecer do lado do nome de um personagem, que é off-screen e voice-over. Explicando o que é cada uma das coisas. Off-screen, que também se escreve O.S. é fora de quadro, fora da tela. Isso a gente coloca quando um personagem está falando alguma coisa, mas ele não aparece em quadro. Então, a gente está vendo o Fernando escrevendo no computador e a gente ouve a voz da mulher dele que está na cozinha falando: "Você vai querer café?" Então, a personagem da mulher dele está na cena. Só que a gente não está vendo ela, porque o público vai estar vendo só o Fernando, mas vai ouvir a voz da mulher dele que está na cozinha ou está do lado, que enfim, não está aparecendo em quadro. Quando a gente ouve só a voz do personagem, ele estando na cena, mas sem aparecer em quadro, o nome disso é off-screen, que é fora de tela. A outra opção é voice-over, que também se escreve V.O. Voice-over, ou voz sobre, é a voz de um locutor, é a voz de Deus falando alguma coisa, é a voz de alguém que vem pelo telefone, ou seja, alguém que a gente está ouvindo a voz da pessoa, mas ela não está na cena. Então, essa voz que a gente está ouvindo da Marisa do outro lado é voice-over. E por que tem essa diferenciação e por que isso é tão importante? Porque se o personagem está na cena, está falando, mas não aparece em quadro, a captação da voz desse personagem vai acontecer no dia que estiver filmando naquela locação. Então o personagem vai estar lá, só que ele não está aparecendo em cena. Então o diretor de som, ele tem que saber que ele tem que captar, ele tem que voltar daquela locação com a captação da voz da personagem ou da atriz que já está lá, mas não está em quadro. Quando é voice-over, por exemplo, a voz de Deus, ou a voz de um locutor, é uma voz pelo telefone, todas as falas que forem em voice-over vão ser gravadas 6 meses depois num estúdio de gravação de áudio. Essa indicação precisa estar para quem cuida do som saber em que momento ele vai captar aquele diálogo. Se é no dia da filmagem daquela locação ou se é 6 meses, 1 ano depois, num estúdio de gravação. Aqui tem outra das coisas que é daquelas que eu faço porque mandam fazer e eu obedeço porque quero ganhar dinheiro. Não tem nenhum outro motivo a não ser esse. Normalmente uma fala é de um personagem, a próxima fala vai ser de um outro personagem. Quando você tem a duplicação de fala, que você tem um personagem falando uma fala e a próxima fala é dele também, você tem que colocar continued, counted, para indicar que é o mesmo cara que falou a última fala, o que é uma bobagem sem tamanho, porque vão combinar, o cara está vendo o roteiro, ele está vendo isso. Mas é assim que é, você não quer ganhar dinheiro? Eu também quero. Então bota assim e encerra o assunto. Dialogue, que é diálogo. Olha como foi bom ter feito esse curso. Espera que não acabou. Diálogos são as falas dos personagens. Imagina se você não tivesse feito esse curso, você não saberia que diálogos são as falas do personagem. Ainda bem que você fez. Mas é isso. Diálogo é isso, a descrição completa, exata da fala que os personagens vão falar. Acima da fala, eventualmente, pode ter um parágrafozinho, entre parênteses, entre o nome do personagem e a fala em si, que chama-se parenthetical, que é uma rubrica de intenção. Você está descrevendo para o ator qual é a forma de falar, como é que você imagina que o personagem vai estar falando isso. Se é de forma irônica, se ele está tirando sarro, se ele está fazendo um gracejo, se ele está triste ou coisa que vale. Isso daqui é para usar exclusivamente quando a ausência cria confusão. Porque ator odeia que venha escrito para ele falar triste, alegre, contente, sorridente, eufórico, porque o ator pensa de você, esse roteirista é um idiota que acha que eu também sou um idiota. Eu estou lendo o roteiro, eu sei que meu personagem está nesse mood agora, não precisa vir um roteirista me falar triste, porque eu estou vendo o roteiro, eu sei que ele está triste. A gente só coloca quando a ausência cria confusão. Então, assim, se você falar eu te amo, é uma coisa. Agora, se você falar eu te amo, é outra completamente diferente, porque você está tirando sarro, você está falando com desdém.
Então, assim, quando só a palavra escrita não deixar claro qual é a intenção, aí você coloca com desdém, fazendo graça, sei lá. Mas é só assim. Ou outra situação que é bem comum de usar o parenthetical, que é para quem a pessoa está falando. Você tem uma conversa entre 3 pessoas, tem Fernando, Paulo e Marisa. Fernando, em vez de estar falando para os dois, fala certa coisa só para Marisa. Então você coloca Fernando, entre parênteses, para Marisa, ele é chato, né? Ele está falando só para ela. Aí nessa situação você usa parenthetical quando você está explicando, se a pessoa fala, por exemplo, só para si, ou se fala alto para todo o restaurante ouvir, sei lá, alguma coisa que faça diferença para quem ele está direcionando aquela fala que ele está falando. Sem ser isso, não use o parenthetical. Então agora que você sabe a base, vamos passar para fazer uma leitura dessa página inteira, que eu vou explicar alguns outros detalhes que tem no meio do caminho também. Então ali em cima, página 1, fade-in, número da cena 1, interior, instituto, sala de aula, noite. Um instituto público de educação. Por que eu coloquei um instituto público de educação? Porque é diferente uma sala que é de um instituto público de uma escola privada. Você sabe que a sala do ensino público vai ser uma sala um pouco mais simples, a de uma escola privada pode ser uma coisa mais sofisticada, então só para deixar claro qual é o ambiente que está, você bota Instituto Público de Educação. Bota quantos metros tem a sala? Não, não bota quantos metros quadrados tem a sala, porque vai ter um diretor de arte que vai decidir isso melhor do que você. Ah, mas tem uma faixa. Na escola que eu estudei tinha uma faixa azul. Põe a faixa azul só se a faixa azul for essencial para a trama. Se não for, você não coloca a faixa azul nenhuma. Você não coloca nenhuma informação, a não ser aquelas que façam diferença na trama. Eu vou dar um exemplo disso daqui a pouco. A sala não é muito grande, é mais que o suficiente. Não precisa dar o tamanho da sala nem nada. Cerca de 20 alunos. Por que alunos está em maiúscula? Porque toda vez que um personagem aparece pela primeira vez num roteiro, obrigatoriamente tem que botar o nome dele em letra maiúscula. Para quê? Para chamar a atenção de quem está vendo. Senão, de repente, a pessoa está lendo o roteiro e lê, de repente, Paulo, e fala, mas, meu Deus, quem é esse Paulo? Como está em letra maiúscula, o cara já sabe. Ah, tá, esse Paulo é alguém que está entrando agora, que nunca existiu no roteiro. Existem roteiristas que colocam sempre o nome dos personagens em todas as vezes, quando estão numa descrição, em maiúscula, mas eu confio mais no que eu estou falando, o certo é só na primeira vez que aparece, exatamente para isso, para chamar atenção. Depois que você fala o nome de um personagem novo, obrigatoriamente você coloca a idade do personagem. O personagem entrou a primeira vez em cena, você fala Paulo, 25 anos. Paulo, 50 anos. E pode usar número redondo, não precisa usar 53, 64,5, não precisa nada disso. A menos quando é criança, porque uma criança de 6 anos é diferente de uma de 8. Então, quando é criança, você bota a idade exata dela. Mas quando for um personagem com mais de 20 ou 30 anos, bota número redondo que já resolve. Então, vamos ler de novo. Cerca de 20 alunos na faixa de 20 e 40 anos esperam a aula começar. Murmúrio de alguns alunos conversando entre si. Por que o murmúrio está em letra maiúscula? Porque todos os sons que são importantes para a cena tem que aparecer em letra maiúscula para o operador de som saber que ele tem que captar esse murmúrio. Então, depois que tiver gravado, o operador vai chegar para o diretor e falar assim, diretor, preciso aqui de 5 minutinhos para pegar um murmúrio, ok? O diretor, muito solicitamente, fala, ok, fica à vontade. Aí ele pega, pessoal, o diretor de áudio fala, pessoal, vamos todo mundo aqui conversar, mas ninguém fala sobre cinema, ninguém fala sobre filme, tá? Fala qualquer outra coisa, futebol, o que vocês quiserem, só conversem baixinho aí. Aí fica todo mundo aí conversando, enquanto isso ele vai com o microfone captando esse som, para ter depois esse som para poder montar, porque tem um murmúrio nessa sala. Então, o murmúrio está em maiúscula para chamar a atenção do diretor de som, ou do operador de áudio, ou seja lá quem for que vai cuidar do som, para saber que tem que ser captado naquela sala, com aquele ambiente, o murmúrio das pessoas conversando. Murmúrio de alguns alunos conversando entre si. Ao fundo, uma placa onde se lê, proibido fumar. Todas as coisas que aparecem escritas no filme, no roteiro, tem que estar em caixa alta. Então, a placa de proibido fumar, uma placa de pare, o nome do Instituto Dagoberto da Silva de Ensino. Vai estar aparecendo esse nome, então isso tem que estar em maiúscula. Qualquer coisa que tiver que ser lida pelo público tem que estar escrita em maiúscula no roteiro. Sentada mais ou menos no meio da sala está Carla, 25 anos, negra, jeito calmo. Vou ter que explicar isso aqui tudo. Carla em maiúsculo, porque é a primeira vez que ela está aparecendo. 25 anos, que é a idade dela. Negra só se for necessário. Então o filme trata dos problemas raciais que tem num casal, que ele é negro, ela é branca, por exemplo. Então a atriz precisa obrigatoriamente ser negra. Aí você indica que ela é negra. Se não precisar ser negra, você não fala nada.
Se não precisar ser branca, você não fala nada. Se não precisar ser alta, gorda, magra, baixa, se não precisar ter nenhuma característica física dela que faça diferença para a trama, você não fala absolutamente nada. E deixa que vai ter um diretor de casting, que é o cara que vai descobrir, aqui vai ser legal ter uma negra, gorda, baixa. Aqui vai ser legal ter um ruivo, magro, alto. Pronto, ele que vai decidir isso, não você. Tá? Jeito calmo. Por que eu coloquei jeito calmo? Porque isso, é só dar essa informação assim, que é jeito calmo, já bota a pessoa que está lendo virado para o lugar certo. Então, você sabe que ela tem um jeito calmo, então se tiver mais para frente uma cena dela falando o quê, você sabe que provavelmente ela não está falando o quê? Ela está falando só o quê? Porque ela é uma pessoa calma. Então, é só para dar conforto para quem está lendo, só para quem está lendo já está lá. Mas assim, é uma frasezinha no máximo assim, jeito calmo. Não é para descrever a vida dela, não é para descrever nada, é só assim. Jeito calmo, se você achar que isso é importante. Se achar que não é importante, não ponha. Ela olha no relógio, são 19h01. Do lado de fora da sala, soa cada vez mais alta a voz do professor. É um som, então tem que botar em caixa alta. Falando no telefone, se aproximando da sala. Professor off-screen. E a voz do professor está vindo do corredor, portanto é off-screen. Ok, eu vejo isso e te ligo. Entra na sala, professor, 55 anos, vestido desleixadamente, carregando um tablet e uns livros na mão. Por que eu pus desleixado? Porque eu estou descrevendo que é um cara meio esquisitão, mas eu não descrevo desleixado vestindo. Uma calça jeans do tamanho 2 vezes maior que o dele, uma blusa vermelha, não preciso descrever nada disso. Por quê? Porque tem uma figurinista que vai decidir qual é a roupa que o cara está usando melhor do que você. Mas você indica como é que é o personagem, como é que é o jeitão dele, vestido desleixadamente. Carrega um tablet e uns livros na mão. Por quê? Porque vai ser importante ele chegar e colocar os livros em cima da mesa antes de começar a dar aula, faz parte do mise-en-scène, aí então você coloca carregando uns livros na mão. Ele desliga o telefone e coloca suas coisas sobre a mesa. Por que esse mesa está em maiúsculo? Porque essa mesa é uma coisa que é importante. Essa sala tem que obrigatoriamente ter uma mesa, porque daqui a 10 cenas vai ter um assassinato que acontece sobre essa mesa. Então, o diretor de arte tem que saber que, obrigatoriamente, nessa sala de aula tem que ser uma mesa, porque dentro da trama vai ser usado uma mesa. Mas não precisa colocar carteiras, lousa, apagador, giz, projetor, cortinas, não precisa botar nada disso, a menos que o professor vai ser perseguido pelos alunos e vai se esconder atrás da cortina dali a 20 cenas. Aí bota a cortina. Mas se um objeto não fizer diferença dentro da trama, você não coloca objeto nenhum. Por quê? Porque tem um diretor de arte, que ele que vai decidir que cadeira que põe, que se põe mesa, se não põe. Fala aos alunos. Professor counted, continuação. Bobagem, mas põe. Boa noite, turma. Alguns alunos respondem um boa noite sem entusiasmo. Carla fita o professor com um ar de pouco caso, pensa. Como a Carla está pensando, a voz do pensamento dela não vai ser gravada naquele dia. Vai ser gravado 6 meses depois no estúdio com eco, para todo mundo entender que aquilo é a voz da pessoa pensando. Então, Carla, V.O. Não estou colocando fé nesse cara. Professor, bom, deixa primeiro eu conhecer vocês um pouco. Alguém aqui tem experiência com pintura rupestre? Alunos se entreolham, tá vendo? Eu estou descrevendo qual é o mise-en-scène, o que é que está acontecendo, o que os personagens estão fazendo, eles estão se entreolhando. Alunos se entreolham um pouco espantados com a pergunta. Abanam negativamente a cabeça. Carla, mais para si. Ela está falando, efetivamente, mas ela não virou para a amiga do lado e comentou. Ela está falando sozinha. Pintura rupestre? Professor, estranhando. Ninguém, esse estranhando eu coloquei para mostrar o quanto não é necessário. Alguém tem alguma dúvida? A gente está entendendo que esse professor está achando que ele está numa sala de aula de pintura rupestre. E olha que ele pergunta para todo mundo. Se alguém tem alguma experiência com pintura rupestre e ninguém fala nada, ele vai estranhar. Então, não precisa estar estranhando aqui. Se estranhando daqui só para você ver. Tá vendo como não precisa? Que esse ninguém, ainda mais com interrogação e exclamação, tá todo mundo entendendo. O ator tá entendendo que ele pergunta isso estranhando. Carla, mas professor, aqui não é curso de roteiro? O professor faz uma cara de bravo, recolhe suas coisas. Por isso que tinha o tablet na mão. Ele recolheu o material, é parte do mise-en-scène. Então, eu indico que ele está com o tablet na mão. Professor, desculpem, entrei na sala errada. Professor sai da sala, alunos riem. Aí tem mais uma daquelas coisas que você fala, meu Deus do céu, que é assim, se a fala de um personagem for continuar na próxima página, você tem que colocar more embaixo.
Se a cena continua na próxima página, você tem que botar continued embaixo, o que é completamente absurdo do meu ponto de vista, porque alguém que não sabe que quando termina uma página, você vira e começa a ler a partir do começo da outra página, essa pessoa tem que ler cartilha e não roteiro. Mas o que você quer? Você quer ganhar dinheiro ou arrumar confusão? Você quer ganhar dinheiro. Então você pega e bota more e continua, acabou. De novo, você não escreve para o público, mas para uma equipe de produção. E acho que ficou bem mais claro agora isso que eu estou falando depois que a gente leu junto o roteiro. Dê conforto para quem está lendo o seu roteiro. A pessoa que estiver lendo o seu roteiro, a única coisa que ela pode ter vontade de fazer é virar a página, mais nada. Se ela tiver vontade de ir no banheiro, está errado. Se ela tiver vontade de beber água, está errado. Se ela tiver vontade de se espreguiçar um pouco, está errado. A única coisa que uma pessoa pode ter vontade de fazer lendo o seu roteiro é virar a página para continuar lendo. Tá? Então, você faz um roteiro também que a pessoa tem que parar e falar, mas espera aí, onde é que é essa casa mesmo? Tem que voltar 3 páginas para trás para entender. Isso tá ruim. A pessoa já não vai se envolver com o roteiro, já vai começar... Se ele fizer isso 3 vezes, ele para de ler. Imagina que um cara de uma produtora grande é contratado para ler 20 roteiros por dia. Ele não vê os 20 roteiros, ele lê as primeiras 15 páginas. Se as primeiras 15 páginas empolgaram, ele vai para as outras 30. Se empolgou, ele vai até as outras 60. Se empolgou, ele vai até o fim. Então, assim, você começa a dar muito empecilho para o cara começa a ter trabalho para ler o seu roteiro, ele vai parar na página 15 e vai para o próximo projeto que entrou na produtora. É isso que você quer? Não. Você quer que o cara leia até o fim. Então faça todo o seu texto, todo o roteiro, ser uma coisa muito confortável de ler, uma coisa que não faça o cara ter que andar 2 páginas para trás para lembrar quem que é a Carla. E tem que ser fluido, tem que ser uma coisa muito fácil de ler, muito tranquila de ler, no qual a pessoa que está lendo tem apenas uma única vontade, que é virar a página e continuar lendo. Eu cheguei a comentar com vocês que não é para decupar? Comentei, né? Isso aqui é uma cara de roteiro, isso aqui é um master scene. Não lute contra isso porque você vai perder. Eu vou dar um exemplo aqui. Dona Diva tem que escolher 10 de 25 roteiros. Eu vou contar essa fábula. Essa fábula é o seguinte. Você tem lá um produtor muito fera, muito rico, milionário, que é um produtor de cinema. Ele um dia vai viajar para Miami e ele liga para o escritório dele e fala com a Dona Diva, que é a secretária. Dona Diva, é o seguinte, eu estou indo para Miami agora. A senhora, por favor, veja que tem 25 roteiros aí em cima da minha mesa que são para eu ler. Por favor, coloque os 25 roteiros na pasta e eu vou pedir para o Jeremias passar por aí para pegar e levar para mim no aeroporto, ok? Dona Diva diz, ok, sim senhor Otávio. E desliga o telefone. Só que daí a Dona Diva vai pegar os 25 roteiros e não vão caber os 25 na pasta de jeito nenhum. Ela liga de volta para o Sr. Otávio e diz, Sr. Otávio, infelizmente não cabem os 25 roteiros na pasta, só cabem 10. Quais que eu ponho? Ou seja, ela não vai escolher porque ela vai ler e vai escolher quais são os 10 melhores. Ela vai escolher por qualquer critério que não é esse. O que o Sr. Otávio vai falar para ela, Dona Diva, pegue apenas os roteiros que estiverem no Master Scene. Os outros você deixa aí que um dia, daqui a 4, 5, 6, 10 anos eu leio. Ela fala, sim senhor, espera que a fábula não acabou. A Dona Diva volta nos roteiros e tem 15 roteiros que estão no Master Scene, mas ela só pode pegar 10. Ela liga de novo e fala, senhor Otávio, desculpa estar lhe incomodando, mas infelizmente tem 15 roteiros no Master Scene. Como é que eu faço para escolher os 10 que eu vou colocar na sua pasta para o senhor ir com eles para Miami para na volta decidir que filme que o senhor vai fazer? Sabe qual vai ser a resposta do seu Otávio? Ele vai falar o seguinte para a Dona Diva. Ele vai falar assim, Dona Diva, por favor, vá em todos os roteiros na última página e veja qual roteiro tem mais cenas do que páginas. Agora pensa um pouco e me diz por que ele vai falar isso. Ele vai falar isso porque é o seguinte, se a gente está entendendo que cada página de roteiro tem 1 minuto, e se a gente pega um roteiro que tem no final sempre 10 cenas e 90 páginas, isso significa que na média, cada cena tem menos de 1 minuto. Ou seja, vai ser um filme mais dinâmico como os caras gostam de comprar. Não obrigatoriamente, tá? Que dependendo do seu trabalho, realmente vai ser 4 cenas do filme inteiro e vai ser maravilhoso. Tem filme que é uma cena só, uma locação só e é fantástico, pode ser também. Mas, de modo geral, para você vender mais fácil um trabalho, garanta que no seu roteiro tenha sempre mais cenas do que páginas. Bom, e tudo isso que você aprendeu aqui agora é bobagem você ter aprendido, porque, na verdade, o que vai acontecer é que você vai usar um programa de computador que vai fazer exatamente essas coisas todas para você, do heading, do parágrafo, do tamanho, do lugar que fica. Isso tudo tem programas que já fazem isso automaticamente. Tá? São programas para escrever roteiro.
O mais importante deles é o Final Draft. Eles custam $500, mas você não vai conseguir escapar de ter um Final Draft se você resolver ser roteirista profissional. Porque o Final Draft traz algumas vantagens para um produtor que o produtor nunca na vida dele vai abrir mão de usar o Final Draft. No Final Draft você aperta uma tecla só e ele te dá uma lista de todas as cenas em que o personagem Fernanda contracena com o personagem Marisa. Então, quando ele tem que fazer o schedule lá para esses dois atores, ele já vai ter uma lista de todas as cenas que os dois contracenam juntos. Ele aperta outra tecla e tem todas as cenas que são filmadas de noite. Aperta outra e tem todas as cenas que são filmadas na casa de Fernanda, e assim por diante. O Final Draft oferece um volume tão grande de vantagens para um produtor que não tem chance de um produtor abrir mão de usar um Final Draft. O outro programa que tem, que é gratuito, que eu não gosto muito, mas muita gente usa, é o Celtics. E o outro que tem, que é mais ou menos gratuito, é o Writer Do It, que ele inclusive é um programa que é na nuvem, e ele é muito bom. Esse Writer Do It, tem outros, tem o da Amazon também, não sei, mas tem um monte, eu nem vi os outros, então não estou falando por causa disso. Mas esse Writer Do It, dos que eu usei desses que são para roteiro, é o que eu achei mais amigável, mais gostoso. Ele tem limitações assim de quantos roteiros você pode ter dentro dele, porque não é pago. Mas também não é caro, não é nada excepcional, não lembro exatamente quanto é que é agora, mas é um gasto possível, não é nada excepcional. Bom, é isso, acabou aqui essa parte sobre a formatação de roteiro, que é uma coisa que tem que ter, não tem como, todo mundo tem que saber como é que é, todo mundo tem que usar essa formatação, não tem jeito. Se tiver qualquer dúvida, me perguntem em aula que eu respondo com prazer.